Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino e eu estou aqui mais uma vez para falar de Emacs, especificamente de Emacs Lisp. Esse é um especial natalino e nesse especial natalino eu vou resolver um exercício de Advent of Code. Se você não sabe o que é o Advent of Code, eu já fiz um vídeo rapidinho sobre isso e é basicamente uma plataforma com vários problemas de programação, vários exercíciozinhos simples de programação, você pode usar a linguagem que você quiser e a temática é natalina. Valeu, natalina. Um desafio é que alguns são bem complicados, né? Você resolve a primeira parte, você ganha uma estrelinha, a segunda parte ela dá um double down no que você está fazendo ali. Eu vou resolver só a primeira parte, eu vou tentar usar uma estratégia um pouco diferente para resolver, mas eu vou usar o Lisp, naturalmente. Se você não sabe, cada pessoa vai ter lá o seu próprio input para resolver o exercício. Então, eu tenho esse input aqui, eu ainda não resolvi. E, na verdade, eu só dei uma olhada por cima do que é este exercício. Mas, basicamente, vai ter um documento que tem o número de rotações que precisam ser feitas no discador de um cofre. Esse cofre, ele tem mínimo 0 e máximo 99. E aí as instruções são, virar para a esquerda 68 cliques, virar para a direita 48 cliques. Né? Então aí ele também diz para você que esse discador começa apontando para o número 50. Então a arruelinha do cofre fica apontando para o 50. E aí a verdadeira senha não é você girar numa sequência certa, mas você identificar o número de zeros, o número de vezes que o discador apontou para o número 0, né? Então, por exemplo, nessa sequência de rotações, o discador apontou para o número 0 um total de 3 vezes, então a verdadeira senha é 3. Boa, então vamos lá. Explicado o exercício, vamos fazer isto. Eu abri o Emacs errado, eu vou abrir o Emacs da Bessel. Provavelmente esse milagre natalino vai ser dividido em duas partes, porque eu estou numa situação de um calor calcinante e aí eu tive que desligar o ventilador para não dar muito ruído aqui. Eu ainda sou pouco profissional, então espero que vocês entendam. Boa. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o iElm. O que é o iElm? Ele é basicamente uma ferramenta para você fazer programação interativa usando o Emacs Lisp, tá? E eu vou codar no Scratch Buffer mesmo. Então, programação interativa, o que quer dizer com isso? Bom, quando eu estiver dentro desse buffer, qualquer expressão simbólica que eu colocar vai ser avaliada de forma interativa. E se eu apertar Ctrl C, Ctrl B, eu vou poder fazer com que tudo que eu envie do Scratch Buffer seja enviado para o iElm e eu consigo executar código criado no Scratch Buffer dentro do iElm. Então, isso quer dizer o quê? Se eu definir uma função que se chama hello, e ela printar, aliás, ela me entregar um valor chamado world, eu posso só fazer Ctrl X, Ctrl E aqui, e aí quando eu invocar a função hello, ele vai retornar para mim world. Boa. Funciona. Então vamos lá, vamos criar o nosso discador, voltando para o discador, né? O discador, então, eu vou fazer ele como se ele fosse uma abstração de dados. E aí, por que uma abstração de dados? Porque eu vou criar um construtor, uma função que constrói o discador e o seu estado e descreve esse estado. E eu vou usar funções que foram criadas especificamente para interagir com esse discador. Então, vamos na prática. Eu vou fazer uma função que se chama makeDial. Ela vai ter 3 argumentos formais. Então, lower, upper e state. E ele vai ser representado por uma lista. Lower, upper, state. Por que uma lista? Porque listas são fáceis de se interagir. Então, por exemplo, se eu tiver uma lista 1, 2, 3, eu vou poder pegar o primeiro elemento usando char. E aí, se eu quiser pegar a sublista, é só usar cdr. E se eu quiser pegar o segundo elemento de uma lista, é só fazer char cdr e assim por diante, né? Então,
Essa é a minha função construtora. Agora eu vou fazer uma função seletora. Porque aí eu vou querer ter funções para poder selecionar elementos específicos da minha estrutura de dados, da minha abstração, né? Então eu vou ter defun get dial lower, vai receber um dial e vai ser car dial. Boa. E aí eu também vou ter upper e state, com pequenas diferenças, porque aqui vai ser CDR. E aqui, uma coisa importante, deixa eu usar aqui o keywis. Boa, agora você consegue ver o que eu estou digitando. Aqui a gente vai poder usar o CDR car. Boa. Eu vou dar aqui um eval buffer para ele rodar todas essas funções e a gente testa se elas estão funcionando. Então get dial lower, make dial 09950, que é o que tem lá, né? Aí agora eu vou testar o upper e aí o state. Boa, todas funcionam, muito bom. Agora a gente tem que definir uma função que tem o papel de girar esse discador. Vamos por partes, então. Eu vou fazer uma função que se chama defun turn dial left. Girar para a esquerda é reduzir o número. Então, se eu estou em 99 e eu girar 1 para a esquerda, ele vai para 98. Essa é a lógica, tá? E girar para a direita é aumentar o número. E aí, ele vai receber um discador e um valor. Boa. E aí, de primeiras, é super simples, né, fazer essa conta, porque você só precisa do get dial state, dial, e aí você vai reduzir o valor, certo? Só que não, né? Porque se você fizer turn dial left, aí tipo get dial state, vamos fazer o turn dial left, vai faltar aqui 50, deu certo, vai para 0, mas 51 vai ficar menos 1, tá errado, né? Boa. Tá errado por quê? Porque a gente espera que ele vá para 99, certo? Beleza. Então a gente tem que adicionar um condicional aqui. Só que para eu adicionar esse condicional, eu vou criar uma variável local que eu vou chamar de temp value. E o valor de temp value vai ser justamente essa continha que a gente está fazendo. E aí eu acho que está faltando um parêntese aqui. Deixa eu testar o temp value. Isso é interessante. Ctrl meta x manda uma função, né? Tipo, ele executa a definição de uma função. É uma das formas aí de você mandar, de executar funções. Então, turn dial left, se eu fizer desse jeito, ele ainda vai me dar menos 1. Boa, então significa que o let funcionou. E aí dentro do let, eu vou usar o temp value para testar uma condição. Se o temp value for maior do que o limite inferior, maior ou igual no caso, né? Não tem problema, eu posso só retornar o temp value. Porém, se não, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer get dial upper, porque tipo, se eu tô virando para a esquerda, depois do 0 é 99. E aí eu vou ter que pegar o limite superior para respeitar isto, né? Get dial upper. E aí eu vou somar o temp value. Boa. Será que tá certo? Provavelmente não, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando algum parêntese. Tá certo aqui. Tá
certo aqui. Acho que eu tô errando. Aqui, ó, state. Aqui não é state, aqui é dial. Boa. Então agora se eu fizer isto, vai dar 98. Não é 98, tem que dar 99. Por quê? Porque sim, né? A gente tem que contar que de 0 para 99 é um clique. Então, aqui eu vou adicionar 1 aqui. E aí, em teoria, isso resolve meu problema. Boa. Agora, vamos fazer uns testes aqui. Então, se eu fizer 50 e mover para 82... Ah, beleza. Aqui tem um problema que eu não vou conseguir rodar as coisas em sequência, porque eu estou retornando valores, né? Então, ao invés de retornar valores, eu tenho que retornar discadores. Então, essas funções, é como se elas pegassem o discador, alterassem o estado do discador e entregassem esse discador de volta, né? Então, a gente tem que usar aqui o makeDial. E aí a gente usa também as funções para pegar os limites inferiores e superiores desse discador. Boa. Boa, boa, boa. E aí aqui é a mesma coisa, né? Na verdade, só copiar aqui para facilitar a minha vida. Boa. Acho que aqui vai dar certo. Vamos fazer um teste. Então, se eu rodar esse, ó, tá vendo? Ele me deu o discador. E aí agora é isto. Vamos parar para apreciar isso aqui um pouco. Imagina que loucura se eu tivesse que ficar usando car e CDR aqui. Como que seria complicado? Ia ter um monte de car CDR aqui. E aí depois os elfos, quando eles tentassem ler o código para executar do lado deles, porque eles provavelmente vão precisar de novo, né? Eles vão ficar extremamente confusos. Tipo, eu tenho um car e aqui nesse contexto ele serve para pegar o primeiro elemento dessa lista aqui. Mas eu posso ter um car em outro contexto que serve para pegar o último elemento dessa mesma lista. Que estranho, porque ele está combinado com o KDIR, né? O CDR. Então isso deixa bastante complexo o código de se interpretar, né, como um ser humano. Então você cria essas abstrações para facilitar tanto o desenvolvimento quanto a compreensão. Afinal, o código não é só para máquina, também é para seres humanos. Boa. Então isso é muito bonito, muito legal. Pode ser reutilizado em vários contextos. Agora sim, agora eu vou testar. Talvez você escute um galo. Tem um galo cantando aí. Então aqui turn dial left, make dial, 51. Eu vou fazer o primeiro teste, que é o 68. Ele tem que ir para 82. Boa. Foi para 82. E depois ele tem que ir para 30. Então aqui, se eu consigo rodar em sequência, significa que 68 depois 30 vai para 52. Muito bom, muito bom. Só que aqui tem um trecho interessante. 55, 1, 99. Vamos ver o que acontece? Então quando ele está em 55, ele joga para... Ó, ele vai estar em 55. Então vamos lá. Vamos replicar isso. Eu acho que você não está conseguindo ver o que está acontecendo aqui do lado direito, né? Esse é um problema. Isso é um problema. Então deixa eu ajustar aqui. Ctrl W, J. Boa. Acho que agora você consegue ver. Muito bem. Então era isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo esses testes aqui. Boa. Então turn dial left, a gente vai fazer turn dial left, make dial 099 50, e aí ao invés de 68 a gente vai estar em 55 aqui, 55, boa.
E o último ele vai estar em 1, para ir em 99. Então, 55, 99. Boa. E aí depois, quando ele estiver em 99, ele vai executar 99. E ele vai para 0. Top. Só que tem um problema. E se por acaso o meu make dial tiver em 0,99, 55. Porra, agora o Keevis é que tá atrapalhando vocês aqui, né? É uma desgraça. Nunca, nada é perfeito. 99,55. E eu falar assim, pô, faz um turn dial left 155. Aí vai dar certo. Vai dar certo. Turn dial left 155 deu certo, galera. Legal. Ou eu tô maluco? Deu certo ou eu tô maluco? Deu certo pra caralho, não deu? Não é possível. Eu não tava esperando que desse certo. Tá bom. Eu sei que no meu puzzle input talvez vai ter uns casos muito loucos, tipo 121, 510. Eu vou pegar só 510 aqui para testar, porque eu quero ter certeza que não vai aparecer um número negativo. Aí, ó, tá vendo? Apareceu. Então, esse caso aqui fudeu hardcore. Então, aqui a gente vai ter que pensar um pouco. Se eu tivesse feito esse dial como se ele fosse um círculo, minha vida seria mais simples, né? Só que eu não fiz ele como se fosse um círculo, porque daria mais trabalho. Porém, o que eu posso fazer aqui envolve uma técnica ninja. Então, o que pode acontecer? Enquanto isso aqui for, né, quanto tempo velho for maior do que o limite inferior, não tem problema nenhum. A gente retorna isso aqui mesmo. Porém, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer uma recursão. E aí nessa recursão, a gente vai fazer o seguintinho. A gente vai entregar o discador modificado. E aí ele vai ter o limite inferior, superior. E aí o estado dele vai ser o limite superior de novo. Porque aí toda vez que ele exceder o limite inferior, significa que tem mais coisa para girar para a esquerda e a gente continua a partir do 99, né? E aí o turn dial left ele vai ser isso, só que ele vai precisar de um valor. Que valor que ele vai receber? Ele vai receber o temp value. Mas não vai ser um temp value qualquer, vai ser o temp value em termos absolutos, né? Eu acho que é isso, hein? Então, se eu testar aqui o turn dial left 510, o comportamento está fazendo sentido. Então, aqui, ó, se eu fizer 55 ou 50 e eu colocar 300, tá dando 44. Faz sentido dar 44? Não. Porque se eu rodasse o 50, na verdade ele deveria dar 50. Né? Tipo, se eu tivesse 50 e rodasse 300 cliques, ele teria que ficar no mesmo lugar.
Então aqui significa o seguinte, ao invés de somar, eu vou subtrair. Será que é isso? Eu não sei. Beleza, deu certo. Então agora a gente vai testar aqui com 200 também. Aí eu vou testar com 450. Tá interessante, né? Parece que tá fazendo sentido. Boa, eu acho que esse é um bom ponto pra parar. E aí a gente continua depois com o resto. Mas o que a gente já descobriu aqui, então. A gente tem funções construtoras. Aliás, uma função construtora que ela coleta ali o estado do discador. A gente tem funções seletoras que capturam informações específicas dessa abstração de dados. E aí a gente tem uma função que gira o discador para a esquerda, né? E ela também é uma função recursiva, né? E aí o que é interessante dessa função recursiva é que ela é uma função recursiva, mas o processo não é recursivo, o processo é iterativo. Por quê? Dá para explicar rapidinho. O resultado dessa função não depende de uma pilha. Eu faço uma função recursiva, mas eu estou só passando valores para frente e o que importa é o valor que está ali no topo da pilha, né? Agora, se eu dependesse da pilha como um todo, aí eu teria um processo recursivo que não seria iterativo, né? Esse aqui é tipo um processo recursivo, é um processo iterativo, na verdade. Eu estou usando uma função que se chama, mas eu não estou me importando muito com o resultado da pilha. Os resultados anteriores não são tão importantes assim. Eu estou meio que descartando eles porque eu só estou olhando para frente, né? Mas é isto. Então é isso. Acho que o Milagre de Natal parte 1 pode ficar por aqui.